Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da política internacional. Nós tivemos várias eleições, Reino Unido, na França também, uma reviravolta, tem a expectativa de eleição nos Estados Unidos. Eu estou aqui com o professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. Professor Sidney, boa noite. Boa noite, um grande prazer estar com você aqui, Denise. Eu que agradeço. Vamos começar falando dessa reviravolta na França, né, que saiu do primeiro turno da semana passada, em que houve um avanço forte da extrema-direita, para uma vitória agora da esquerda e mais extrema esquerda, não é? Macron perdeu de qualquer jeito. Ele ficou lá no centro e ficou assim, a nova Frente Popular atingiu 182 assentos no parlamento, que é o bloco da esquerda, 168 ficaram com o governista de centro e 143 com a extrema esquerda, que cresceu, tinha só 88, então chegou agora a 143, mas é uma divisão importante, todo mundo vai ter que negociar. Todo mundo vai ter que negociar. Denise, o que surpreendeu, talvez essa sensação de surpresa esteja no fato de que foi uma semana depois. E virou tudo. É porque, sendo uma eleição de segundo turno, é absolutamente razoável que a gente espere que haja uma régua no segundo turno, não é? Em que, digamos, haja um equilíbrio. Mas o fato é que foi muito curto esse período, não é? E funcionou plenamente aquela estratégia do centro, não é? Do Juntos, a frente liderada pelo Macron e a Frente Popular de Esquerda, que eliminou o terceiro candidato. Então, houve uma disputa direta entre a União Centro e Esquerda contra a direita. Que lá o parlamento tem que ganhar em primeiro e segundo turno e tem que ter uma participação, pode ter até 3 candidatos. Pode ter até 3 candidatos. Que eles têm que chegar a 12,5. Então eles tiraram os que tiveram uma votação menor e aí os mais votados agora foram mais de centro e de esquerda. Uma característica ideológica, mas também aritmética, não é? Porque você somou os votos de um adversário comum, que era a direita. Não é? Então, com isso nós tivemos essa reversão importante, não é? Porém, que traz alguns problemas muito sérios para a organização desse governo. Como é que esse governo vai se organizar? Precisa ficar bem claro que no primeiro turno, antes, não é? Ali da votação, o Macron e o Juntos, que é o centro, teve como alvo a esquerda. O programa do Macron e o programa da esquerda são bem diferentes. A esquerda, eu já falei, inclusive, revê algumas mudanças na área previdenciária. Mas aí está aquela questão que eu coloquei. A esquerda vai ter que negociar para fazer isso. Os dois lados vão precisar chegar a uma área cinzenta de negociação, né? E viver uma coabitação diferente. Né? Porque a coabitação que há historicamente na França, você tem um partido do presidente, como por exemplo foi o François Mitterrand, que era um presidente de esquerda do Partido Socialista, e você teve primeiros ministros de centro-direita, e eles governavam. Agora o cenário é diferente, porque você tem o esgarçamento da Câmara, dividida em 3 pedaços, não é? Tem um fenômeno muito interessante que eu não estou vendo a nossa mídia destacar, não é? Que é o desaparecimento dos partidos tradicionais franceses e a formação de grandes frentes. Isso dificulta a negociação, porque os partidos estão dentro de grandes blocos. A própria esquerda é muito dividida, né? A esquerda é muito dividida. Você tem desde uma esquerda com uma proposta muito próxima do centro, até uma esquerda, não é, muito extremista. Uma esquerda que levanta bandeiras tradicionais da velha esquerda francesa. Isso assusta o centro. Tanto que há uma forte rejeição ao partido, não é, que mais conquistou votos na esquerda. Há uma rejeição a esse partido por parte do centro. Mas houve ali uma composição, uma conta de chegada e, sobretudo, funcionou o voto útil. Não é? Contrário ali a um adversário comum,
a direita, né? Também chamada de extrema-direita. A Marine Le Pen falou que é sódio a vitória dela, mas na verdade se percebeu uma França muito contra a posição dela. Houve essa mobilização toda, a não ser que o governo de Macron seja um desastre até 2027, mostrou que tem uma dificuldade para seguir adiante. Né? Sem dúvida, a direita francesa tem um teto de vidro. Ela sobe, mas ela bate ali, né? E ela não consegue chegar a uma maioria, né? Embora, um outro dado, a gente tem números muito conflitantes, porque se você pegar o número de votos, quem teve mais votos? Os Juntos, do Macron, o centro, a esquerda que elegeu mais deputados, ou a direita, extrema-direita, que ficou em terceiro. Quem teve mais votos foi a extrema-direita, com mais de 8 milhões de votos. Mas isso não significa, esse contingente de 8 milhões de votos, não significa que a direita elegeria o presidente, a presidente, no caso, a candidata. Então, os números são bastante conflitantes e a França sai muito dividida. Sai extremamente dividida e é difícil a gente perceber uma equação possível. Parece aquele cubo mágico com muitas cores e que a gente tem que dar uma dor de cabeça enorme para a gente montar. Não é? Exatamente hoje, essa é a metáfora que mais se adequa à realidade francesa. E o primeiro teste é o primeiro-ministro, quem pode ser, porque o Gabriel Attal ficou, ele já entregou o cargo, como é tradição, quando há uma derrota, ele era do grupo de Macron. Macron preferiu que ele ficasse até por uma questão de estabilidade, até que haja toda essa negociação. Não? Possivelmente, essas negociações vão acontecer nos bastidores das Olimpíadas. Nós vamos ter as Olimpíadas, então você vai ter aí a mídia, vai tirar o foco do campo da política e vai se direcionar. As Olimpíadas acontecem exatamente em Paris, que é o centro da política francesa. Então, o Macron, nesse aspecto, me parece que foi uma estratégia inteligente de ganhar tempo e visualizar com mais clareza um cenário e construir essa zona cinzenta para uma negociação. Agora tem a questão do Reino Unido, onde é até mais difícil entender essa mudança aí, a derrota dos conservadores e a vitória do Partido dos Trabalhistas. Né? O que impressionou na eleição do Reino Unido foi o grande número de parlamentares que o Partido Trabalhista conseguiu eleger. Foi uma derrota histórica, a maior derrota, né, do Partido Conservador. Desde 1835, a maior derrota, o pior resultado. Se nós pegarmos que a política moderna, como nós conhecemos, começa lá no final do século XIX, início do século XX, foi uma derrota sem comparação, né? E agora, também a gente precisa relativizar, né? Que partido trabalhista é esse que ganha? É o Partido Trabalhista com suas políticas tradicionais de proteção, de lei voltadas para os trabalhadores, de estatização, de aumento de impostos? Não. É um Partido Trabalhista que fez um movimento, principalmente numa área muito querida para você, que é a economia, fez um movimento para o centro. Não é? O próprio primeiro-ministro Starmer já fala nisso, de um novo partido. De uma revisão do partido, assim como que é a revisão das regras do Brexit, que foi uma coisa que machucou muito a economia do país, né, e que deixou uma insatisfação. Temos aí talvez a questão decisiva que está agora demonstrando as consequências da decisão errada que o Reino Unido tomou de sair do Brexit. Desculpem, de sair da União Europeia. Né? O Brexit é um grande erro, a economia do Reino Unido não consegue crescer, a inflação está alta e o Partido Trabalhista assume com a bandeira inclusive da austeridade fiscal, combater o populismo fiscal, uma política que nesse aspecto resgata até elementos, me parece, muito claros da vitoriosa política de Tony Blair. Um trabalhista que também fez essa guinada para o centro e conseguiu muito êxito na sua gestão. A grande fonte de inspiração do novo primeiro-ministro inglês é exatamente o Tony Blair, né? E me parece que, indo neste caminho, haverá uma certa estabilidade a médio prazo, inclusive para se propor o retorno do Reino Unido ao Brexit. Desculpem, à União Europeia.
O problema é que hoje a União Europeia é muito refratária a essa ideia. Mas não precisa rever o Brexit, mas pode ter algum acordo, né, de comércio, principalmente, para viabilizar outras condições para o Reino Unido, a questão inflacionária, isso pode ajudar. Pode ajudar bastante. Nesse sentido, os trabalhistas, parece-me que têm uma visão mais flexível, capaz de renegociar o Brexit em termos mais favoráveis para o Reino Unido. Eu acho que nesse aspecto interessa também a União Europeia, né, ter mais próximo ali o Reino Unido. Uma Europa sem o Reino Unido é uma Europa muito frágil em todos os aspectos que possamos imaginar. E agora vamos para a grande eleição, a grande expectativa do mundo, eu acho que é Estados Unidos mesmo, e tem toda essa pressão sobre Biden. Hoje ele mandou uma carta, pediu para os democratas pararem com a pressão para que ele renuncie. Ele demonstra total vontade de seguir adiante. Agora tem Trump, né? E tem os democratas buscando mais espaço, inclusive na mídia, né? No último final de semana, vários deles se manifestando, dando entrevistas. Pode vir uma mudança por aí? Olha, eu não descarto essa possibilidade, mas devo chamar a atenção de que a política americana tem algumas particularidades, né? Uma delas são os rituais. E um ritual muito importante que ainda não aconteceu é exatamente ali a celebração da convenção, né? Então, vai ser um fato historicamente novo ali no bojo da convenção. Nós temos um caso no passado de um presidente que não se lançou a um novo mandato, que é o Lyndon Johnson. Mas ali você tinha o peso da guerra do Vietnã e ele retira a candidatura dele e, se a história se repete como farsa ou como tragédia, foi um desastre a renúncia do Lyndon Johnson, porque foi uma das maiores vitórias republicanas. O candidato democrata levou uma surra histórica do Nixon, não é? Então, parece-me que o tempo é muito curto. É muito curto. Nós temos aí poucos meses para reverter um cenário de lançar um novo candidato que pudesse, inclusive, arrecadar fundos. Isso é fundamental na eleição americana, a arrecadação de fundos, né? E que pudesse galvanizar ali o apoio do centro e que pudesse estimular, especialmente os jovens, a comparecer no dia das eleições. Então, agora, Biden tem perdido apoio. O cenário hoje para o Partido Democrata, para o candidato democrata, é um cenário muito pior do que o cenário anterior ao debate, né? Só que o Partido Democrata está dominando o noticiário. O grande foco é esse, não Trump. O pessoal está prestando atenção no Biden, na movimentação dele de possíveis outros candidatos, né? Essa talvez seja uma vantagem. Essa talvez seja a vantagem da exposição na mídia. Agora, também o Trump, ele sai da mídia no foco da agenda negativa, né? Aqueles temas, os processos, eles deixaram de ocupar um espaço na mídia. O que vai decidir as eleições nos Estados Unidos são as eleições em determinados estados. E esses estados mostram uma tendência de vitória de Trump. Então, hoje, Denise, se você me perguntasse, hoje a fotografia indica uma vitória de Trump como uma tendência, mas a eleição está muito apertada. Qualquer variável pode ser determinante para a gente ter uma reversão de expectativas. Eu não arriscaria hoje a dizer que tal candidato já ganhou a eleição. Os dados ainda vão rolar até o dia da eleição. Eu agradeço muito a participação do professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. Muito obrigada. Um grande prazer, Denise. Com vocês.